Bom dia, boa tarde ou boa noite. A geografia do nono ano, ela se preocupa muito em compreender o mundo que habitamos. Lembrando que o mundo ele é a construção humana do espaço geográfico, né? Esse espaço geográfico, ele é o quê? Ele é a relação da sociedade com o planeta em que vivemos, tá certo? Então, lembrando, né? Todas as coisas, os objetos, né, que a gente tem, ou que a gente enxerga, ou que a gente passa por eles, são o quê? São naturezas que foram transformadas segundo alguma intenção humana. Então, o mundo que a gente habita, ele é produzido e organizado pelas questões culturais, econômicas e políticas. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente entender que essa dinâmica, né, do mundo que a gente habita, ela encontra uma relação entre o local e o global. Por exemplo, vamos tentar compreender a questão da pandemia, né? A pandemia ela vai ser um exemplo disso. A pandemia, ela acontece em um determinado local e se espalha para o mundo todo, virando uma questão global. A gente vai ter o quê? A questão local de enfrentamento da pandemia. Pode ser uma questão assim de como você lida com a pandemia, de como a sua cidade lida com a pandemia, de como o seu país lida com a pandemia e de como o mundo todo lida com a pandemia. Então vocês percebam o quê? Que o espaço geográfico ele é organizado tanto pela escala global como pela escala local. Hoje o nosso mundo ele está hiperconectado, ou seja, aquele navio que ficou encalhado no canal de Suez, ele causou um transtorno muito grande para a economia global. E com certeza a gente aqui no Brasil vai sentir pelo menos um pouco esse acontecimento que aconteceu tão longe da gente. Outro exemplo, teve um tempo atrás que os porcos chineses, eles foram sacrificados, porque teve uma doença, então teve um sacrifício gigantesco do porco chinês. Lembrando que o porco é uma das principais fontes de alimento da população chinesa. Daí, o que aconteceu? A China começou a importar muita carne brasileira, né? A gente começou a exportar para a China muita carne. Aí, localmente, a gente vai sentir esse efeito aonde? No bolso. O preço da carne começou a subir. Por quê? Foi muito mais interessante vender a carne para a China do que vender a carne para a gente, mesmo ela sendo produzida aqui. E esse exemplo é só para vocês entenderem o quê? Que o espaço geográfico ele sofre influência tanto das questões que são locais como das questões que são globais. E uma coisa também que é muito importante é a gente ter a noção que o espaço geográfico ele é um produto histórico, ou seja, são gerações e gerações de pessoas, de acontecimento, de fato histórico que moldaram o nosso presente de hoje. Se pegar assim, por que a gente está se comunicando na língua portuguesa? Sendo que a língua portuguesa ela tem a origem lá do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal. Por que a gente está falando português aqui? Porque teve o quê? Um fato histórico das grandes navegações, da colonização, do genocídio indígena, né?
E hoje, né, graças a esse acontecimento aí que aconteceu há 500 anos atrás, a gente fala a língua portuguesa e não tupi-guarani. Então vocês percebam o quê? Que o espaço geográfico, ele é fruto da história. Por isso que história e geografia sempre caminham junto. Porque para entender o nosso presente, a gente tem que compreender como esse presente ele foi sendo produzido ao longo da história. E ao longo da história, o espaço geográfico ele foi organizado de uma determinada maneira. Se vocês pegarem aí o primeiro slide de vocês, né, o primeiro PDF, o PDF da página 3, vocês vão ver que eu coloquei uma linha do tempo ali, que marca o quê? Marca os grandes períodos onde o espaço geográfico foi organizado de uma determinada maneira. Então, se a gente pegar, a gente vai ver que teve o colonialismo, depois o imperialismo, depois a ordem bipolar e a nossa nova ordem mundial, né? Nossa, por quê? Porque é o período histórico no qual a gente vive, conhecido como a nova ordem mundial. Só que para se chegar nesse período de nova ordem mundial, a gente vai ter que ter o conhecimento do que foi o colonialismo, né? O que foi o imperialismo, o que foi a ordem bipolar. Então aqui eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada período, né? A gente não vai assim se aprofundar muito, porque são questões assim que envolvem muitos fatos históricos e tudo mais, mas vamos pegar os principais pontos de cada período histórico aí que eu tô falando para vocês. O colonialismo, o que significou? Significou a expansão do domínio europeu sobre o mundo. A Europa começou a dominar territórios até então separados pelo oceano, né? Graças à revolução técnica da bússola, produzido na China, da carta celeste, produzido no mundo árabe, né? E as caravelas, produzido em Portugal, vai dar a condição de a Europa começar a dominar e ocupar outros territórios. O colonialismo ele vai marcar profundamente o nosso presente. O Brasil ele é um país subdesenvolvido porque ele foi uma colônia de exploração. Aqui Portugal vai colocar o sistema de plantation, que vai o quê? Vai exterminar o território indígena, vai colocar uma população que vai ser escravizada aqui, a população africana, né, que se tornaram escravos pelos europeus e trabalharam a vida toda até a morte aqui. Isso vai gerar o quê? Uma desigualdade social profunda e um ódio racial que persiste até os dias de hoje. E um grande problema do Brasil, que é o quê? A má distribuição de terra. No colonialismo, as terras eram dadas a um senhor branco europeu e ao povão mesmo, né, que eram os africanos, os brasileiros, aí, que era a mistura de europeu com índio, africano com índio e tudo mais. Eles não vão ter o direito à terra, eles vão ficar sem terra, tá certo? Então, o Brasil hoje é um país com profunda desigualdade. Essa desigualdade, ela é reflexo desse passado, né? Então, vocês olham que... Vocês observam aí, que interessante essa questão do tempo, né? Será que o passado passou? Ou o passado está mais presente do que nunca, né? Então, durante muito tempo, o mundo ele foi organizado em metrópoles e colônias. Quem que eram as metrópoles? Eram as principais potências da Europa, Portugal e Espanha, que eram as principais até então, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica. Essas potências europeias, elas vão colonizar outros territórios, vão explorar os recursos
recursos desses territórios, né, extrair riquezas desses recursos e acumular essas riquezas na Europa. Ou seja, as colônias, né, o Brasil, Bolívia, África do Sul, Índia, né, todos esses países que foram colônias, são países que tiveram a sua riqueza extraídas e levada para as potências europeias. Então, por isso, hoje, a gente observa uma grande desigualdade no mundo. Essa desigualdade começou aqui. Aí o tempo foi passando, surgiu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial surge na Inglaterra, ela vai provocar uma mudança significativa no mundo, né? Uma mudança muito profunda no mundo, e a Inglaterra ela vai passar a ser a principal potência mundial. Vai ultrapassar Portugal e Espanha, e Inglaterra, com as suas indústrias, ela vai ter uma outra visão de mundo. Ela vai ter uma visão de mundo onde ela não precisa possuir outros territórios. Ela apenas precisa fazer o quê? Controlar outros territórios. Então, nesse período, ela vai proibir o Brasil de ter fábricas. O Brasil até vai tentar, nesse período, fazer uma fábrica ou outra, mas a Inglaterra não vai deixar. Por quê? Porque a Inglaterra ela quer dominar o mercado consumidor mundial. Ou seja, só ela quer vender os produtos. Ela não quer ter um país concorrente vendendo produto. Ela quer que o Brasil, por exemplo, né, que o Brasil forneça o algodão como matéria-prima para as indústrias da Inglaterra, e a Inglaterra vende para a gente as roupas europeias, e a gente paga uma fortuna por isso. Então o Brasil, ele produz a matéria-prima, a Inglaterra pega essa matéria-prima, produz a roupa e a gente compra. Não seria mais interessante a gente produzir a partir da nossa matéria-prima? Seria, com certeza seria. Mas o Império Inglês, ele não quer isso. Ele quer o domínio para ele. Nesse período do imperialismo, pessoal, vai acontecer duas tragédias assim gigantescas. Uma tragédia é a partilha da África e a outra tragédia são as duas guerras mundiais. O que aconteceu? A Revolução Industrial, ela aconteceu de início na Inglaterra. Depois ela aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e em diversos outros países aí. Esses países começaram a promover uma corrida para dominar o mercado consumidor e dominar os recursos, né, que vão ser usados como matéria-prima. Então, o que aconteceu? A África, pela proximidade da Europa, vai ser um território muito interessante para as potências europeias. Até então, o europeu nunca conseguiu invadir a África, porque a África era um continente muito poderoso. O que aconteceu? Com a Revolução Industrial e também com a escravidão, a África já também meio na corda bamba, chegou a Europa lá e acabou com tudo. Todos os territórios de origem africana deixaram de existir e teve a partilha da África, ou seja, a África começou a ser controlada pelas potências europeias. Só que muitos países não ficaram satisfeitos. Falou assim, a Inglaterra tem mais que eu. A Alemanha pegou um pedacinho da África que eu queria. E começou a ter o quê? Uma tensão geopolítica entre as principais potências industriais do mundo. Essa tensão geopolítica, ela foi existindo por anos e anos, até que uma hora ela estourou e surgiu a Primeira Guerra Mundial, uma grande tragédia humana. Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, elas são frutos dessa corrida, né, industrial. Tanto que vocês vão perceber que os alvos da guerra eram o quê? Eram as cidades, né, onde que estava a mão de obra das indústrias, e os complexos industriais dos países.
E também o pessoal tacava bomba em ponte, em rodovia, em ferrovia, para destruir a logística industrial dos países, né? Então a gente vê como essa corrida, né, do imperialismo vai provocar as duas guerras mundiais. Terminando a Segunda Guerra Mundial, a Europa vai estar destruída e os Estados Unidos vai surgir como a principal potência do mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos ele ficou, de certa forma, isolado desse conflito pelo Oceano Atlântico, né? Ele não foi o palco da guerra, diferente da Alemanha, da França e tudo mais. Então, os Estados Unidos conseguiu manter a sua economia forte. Só o que acontece? Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a gente vai ter ali a União Soviética, né? Os comunistas do outro lado do mundo, uma outra forma de organizar o espaço geográfico, uma forma totalmente diferente da que os Estados Unidos pregava como modelo, né? Isso vai surgir o quê? A chamada ordem bipolar. Bipolar por quê? Dois polos de poder geopolítico em espaços diferentes do globo terrestre. Então a gente vai ter um polo, que é os Estados Unidos, que vai ser representado pelo capitalismo, que a gente vai ter tempo para estudar mais sobre isso, né? E o outro, que vai ser a União Soviética com a ideologia comunista, né? Ou seja, uma ideologia que é aquela ideologia que é exatamente ao contrário do capitalismo. Esses dois países vão ficar se rivalizando um com o outro. Só que o trauma da guerra vai ser muito grande. Ninguém quer saber de guerra. Tá todo mundo cansado. Tchau, tchau.